Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Amado Deus, louvamos o teu nome. Estamos mais uma vez aqui. Oh, glória, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Que maravilha, nós chegamos aí no final, aliás, final do dia, início da noite, do dia 7/6. O tempo está passando. Logo, logo nós estaremos livres desta situação que assusta o povo. O Senhor Deus há de nos dar essa vitória grande. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos então, muita alegria, né, para mais um culto de adoração a Deus. Eu te peço uma gentileza, daí de onde você está. Glorifique a Deus, adore a Deus. Vamos nos unir, embora longe, mas em espírito, adorando ao Todo-Poderoso, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos orar para que, após a oração, nós já vamos ter aí um louvor da irmã Leide e Carol. Hoje nós vamos colocar a família Diniz para trabalhar. Amém? Louvado é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Pai querido, o Senhor nos deu um dia abençoado, um dia de vitória, em que o Senhor preparou, Senhor, calçada, vestimento, pão de cada dia, o ar que respiramos. Por isso, Senhor, nós te louvamos, não só por isso, mas por tudo quanto o Senhor é na nossa vida. O Senhor é Deus, Criador, o Senhor é poderoso, o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, ó Deus, médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz dos juízes, Senhor, e o Senhor, sendo tudo isso e muito mais que nós nem conseguimos imaginar, o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Nos ajuda, Senhor, a te glorificar, a te adorar, a te bendizer, Senhor, em espírito e em verdade, nesta noite, Senhor. Assim sendo, nós oramos e te pedimos todas essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Louvor com a Carol e a irmã Leide. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Paz, Senhor. Louvaremos ao Senhor com o hino de número 25 da harpa. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fostes morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero viver neste amor. Glória a Deus. Louvor maravilhoso, né, da harpa cristã, né? Vamos juntos
ouvir um testemunho pela irmã Regina. A paz do Senhor, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos um testemunho que nós vivenciamos esse final de semana. Os meus 2 filhos estavam ali tentando pegar o gatinho que tinha subido numa árvore. E o Matheus também estava junto, meu sobrinho. E na necessidade de pegar esse gatinho da árvore, eles pegaram uma escada, né? Uma escada de aproximadamente aí uns 2,5 metros a 3 metros, eu não saberia dizer ao certo, mas estava bem alta. Não, acho que era uns 3 metros. E aí o que acontece? Eles subiram, o Éder subiu, né? O Adriel ficou embaixo segurando e o Matheus também estava embaixo. Quando estava lá em cima, num dos últimos degraus, porque o gatinho estava lá subindo já para a copa da árvore, o Éder se segurando. Em um momento ele agarrou, mas não conseguiu mais. Acho que o galho era muito largo e acabou não tendo força para segurar com a mão. E ele se desequilibrou e caiu. Caiu de costas, irmãos. Caiu de costas. E o Senhor, que cuida tão bem de nós, o Senhor que vela por aqueles que buscam e por aqueles que confiam nele, o meu Senhor e Salvador, eu falo isso com minha alma alegre, irmãos, com minha alma cheia de gratidão. O Adriel falou que estava no chão, falou que não sabe como, mas foi impulsionado na frente. Quando percebeu, o Éder caiu por cima dele. Irmãos, era para os dois ter se machucado gravemente. O Éder caiu por cima do Adriel e o Senhor guardou. Oh, aleluia! O Senhor guardou meus filhos. Pessoas caem de alturas muito menores, tropeçam e acabam se machucando gravemente, outros chegam a perder a vida. Ele caiu de costas, de 3 metros aproximadamente, irmãos. E o Senhor livrou, que eles não quebraram nada, nem o Éder, nem o Adriel. Não tiveram nenhum machucado grave. Arrancou uma pelinha do pé de um e uma pelinha do pé do outro. Mais nada, porque o Senhor o guardou. Minha alma está tão grata ao Senhor. Está tão agradecida, irmãos. Porque o Senhor coloca as mãos e guarda, mesmo quando nós nem sabemos que estamos correndo perigo. E o Senhor livrou meus filhos, os 2. E o Éder ainda falou, quando a gente conversando, ele falou: mãe, quando eu me levantei, o que eu primeiro fiz foi agradecer a Deus. Porque o Senhor me livrou, porque ele falou que ele falou que esperava só o momento do impacto, mas o Senhor guardou. Então, louvado seja o nome do Senhor. E eu estou contando esse testemunho para os irmãos lembrarem. Deus guarda, Deus protege, Deus nos livra. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Isso não é uma história, não está escrito na Bíblia apenas de enfeite, não, irmãos. O Senhor guarda mesmo. Oh, aleluia. E esse é um livramento que a gente viu que o Senhor guardou. Mas tem tantos outros momentos na vida, na minha e na vida dos irmãos, que a gente está sendo guardado e amparado por Deus, livrado do mal, e a gente nem sabe. E a gente se esquece de agradecer. Então eu estou deixando aqui, eu pensei, falei, eu não vou falar não, eu falei, mas eu vou dizer. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que Deus está nos guardando, e quando o Senhor faz, a gente precisa compartilhar para a edificação da fé. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Continua firme, não estamos na igreja junto, mas estamos servindo ao Deus onde nós estamos, e temos que estar ali ligados, irmãos, o tempo todo. É mais difícil agora estar ligado o tempo todo no Senhor, porque Deus continua olhando por nós e nos guardando. E eu agradeço essa oportunidade tão rica de poder falar com os irmãos aí e deixar esse testemunho, compartilhar essa bênção de Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Fiquem com Deus. Ô glória, nosso Deus é o Deus de livramentos, né? Só Deus é poderoso, só o Senhor é Deus. Glória a Deus.
Este testemunho da irmã Regina já tem alguns dias, né? Mas veja, tudo tem a direção de Deus, né? Precisava vir nessa oportunidade mesmo. Nós queremos ainda ouvir um louvor das crianças ali da casa do Rodney. Me parece 4 crianças. O Rafinha está no meio, os outros eu não lembro. Pai Senhor, hoje, irmão, Deus te abençoe, amém. Paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvor maravilhoso das crianças aí, né? É uma bênção ver as crianças cantar, viu? Nós vamos ouvir a primeira mensagem lá da família Diniz. Hoje o irmão Ari vai nos abençoar a primeira palavra aí. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu venho aqui neste vídeo trazer uma palavra para vocês, a pedido do nosso pastor e do irmão Daniel, para contribuir com a igreja, meus amados. Eu não sou muito bom nessas coisas, não. Eu tenho uma certa timidez e não sei interpretar muito bem a Bíblia como outros irmãos, né, que têm essa capacidade. Então, eu desde já vou te pedir perdão a todos, né? E o que eu venho fazer aqui hoje é dar um testemunho do que aconteceu recentemente na minha vida. E para isso eu separei alguns versículos da Bíblia, que se encontra em Lucas, no capítulo 11, do versículo 11 ao 13. Eu vou ler para os irmãos e depois eu darei o testemunho. E qual o pai de entre vós que seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas
aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém? Amados irmãos, eu passei uma crise de depressão. Assim, eu acho que todo ser humano, ele passa às vezes por uma situação dessas, né? Porque nós somos humanos, nós não temos essa capacidade de controlar os nossos sentimentos e a nossa situação, se não for através de Deus para nos ajudar a sair dessas situações que nós nos encontramos. Eu creio que não deve ter acontecido só comigo, deve ter acontecido com várias outras pessoas, né, com muitas pessoas nessa situação de pandemia que nós nos encontrávamos. E eu tive uma experiência novamente, né, várias vezes eu já tive uma experiência com Deus, e mais uma vez eu tive uma experiência maravilhosa com Deus recentemente. Eu tive numa situação muito triste, assim, e a ponto de achar que não teria mais saída, de desistir de tudo que eu planejava, que eu tinha vontade de fazer. E teve uma madrugada que eu levantei de madrugada, né? E eu orei, falei com o Senhor, falei: Deus, nós somos teus servos. Eu venho lutando já há tanto tempo, numa situação, porque a gente quando nós somos mais novos, a gente temos coragem de fazer coisas e a gente tem forças, né? Aí, com o passar do tempo, nós vamos sentindo que essas forças vai nos deixando, ela vai diminuindo e nós vamos enfraquecendo. Falando disso, eu lembro muito daquela passagem de Elias, né, que ele deita embaixo de uma árvore e ali cansado ele pede para morrer, e Deus diz para ele que não era a hora dele morrer e que ele tinha que levantar e continuar fazendo a obra do Senhor. Isso daí é uma coisa que eu tiro como lição na minha vida recentemente, porque eu andava muito cansado e desanimado de tudo, sabe, meus irmãos? Porque não sou o único, tenho certeza disso. É claro que isso acontece principalmente nessa situação de pandemia, deve ter acontecido para milhares, milhões de pessoas que deve ter pelo mundo aí. A situação não é... Mas o que eu tiro de diferencial para aquele que é um servo de Deus e procura sempre seguir a gente procura seguir, nós não somos falhos sempre, né, na nossa jornada. Então, o que eu tiro de coisa que nós somos diferenciados, porque nós somos servos de Deus. E toda vez que nós nos ajoelhamos e pedimos de coração e nos entregamos realmente a nossa situação para Deus, Deus, ele não vem com uma bênção numa sacolinha. Ele manda seus anjos com um caminhão trazer uma bênção para nós. Que a bênção é grande quando Deus manda para nós. Oh, glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, eu recentemente, eu estava desanimado e numa madrugada eu levantei, aí saí do meu quarto, fui lá na sala, sozinho, na madrugada, me ajoelhei ali e orei, e pedi para o Senhor, falando que, Senhor, nós somos seu servo, porque nós passamos por tantas dificuldades assim, e coloquei toda a minha situação que estava acontecendo ali perante a Ele, porque eu já não aguentava mais, eu queria desistir de tudo, queria vender as máquinas da oficina, desistir, meu irmão, de tudo. Estava muito triste, desanimado,
a ponto de parar com tudo. Eu tenho um tempos atrás, quando ainda não existia Uber, a minha situação era bem assim satisfatória, quando existia só um tipo de transporte individual em São Paulo, que era o táxi. Eu tinha uma vida mais tranquila, e nessa época eu decidi que nós precisávamos comprar uma casa, que eu morava de aluguel, e fiz um financiamento no banco. Confesso para os irmãos que é caro, a prestação é muito alta da minha casa, sofro demais para pagar, mas Deus tem me abençoado. Então toda vez que eu preciso dessas necessidades de financeira, Deus encontra um jeito e a gente vai se virando, e eu vou conseguindo pagar as minhas contas, e isso eu sou grato a Deus por isso. Mas só que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a força, vai ficando fraco. E nessa madrugada, então, eu expus tudo para Deus, porque eu já estava cansado, não encontrava uma pessoa que trabalhasse comigo, que desse certo, porque eu já tive outros problemas com outras pessoas, tivemos, problema financeiro, problema que as pessoas não sabem trabalhar, outras pessoas que trabalhavam com pouca vontade, e então eu estava desistindo. O ser humano são pessoas difíceis. E nessa madrugada, depois que eu pedi tudo para o Senhor, fui deitar, aí eu levantei, vim para minha oficina sozinho aqui, naquela tristeza, sem nada para fazer, ficava olhando, não sabia o que fazia. Aí estava um dia um tanto ensolarado na parte da manhã, catei um banquinho que eu tenho aqui e fui ali no corredor da minha oficina, sentei lá no sol e comecei a mexer no celular. E tem não sei como chamar, um grupo no Facebook que se chama Marceneiros. Eu estava mexendo ali e veio assim uma coisa na minha cabeça, e que eu acho que foi uma coisa de Deus assim. Aí eu olhando ali, eu falei, eu vou acho que postar aqui, ver se eu vou postar aqui, eu vou procurar alguma coisa aqui nesse Facebook, e coloquei lá, procure-se marceneiro para parceria e tal. E nessa ocasião, um rapaz lendo essa mensagem que eu postei no Facebook, entrou em contato comigo e falei, vem conversar comigo, né? Muitos outros também. E assim, eu estava combinei com ele na segunda-feira e tal. Muitos outros eu também retornei e tal, mandei mensagem, tudo, mas a primeira pessoa que veio foi esse rapaz. Por isso que eu falo que as coisas, quando é de Deus, vem de muito agrado, de muita satisfação, porque são coisas muito boas. E aí veio esse rapaz conversando comigo, ele não é brasileiro, ele é da Turquia, e nós conversamos, e ele pedindo a oportunidade de trabalhar. Eu tinha feito uma venda, né, recentemente, que era um dormitório aqui próximo da oficina. Nós conversando, tal, mostrei o projeto para ele, e ele me pediu a oportunidade. Ele falou se eu dava a oportunidade para ele construir uma parte dos móveis que eu ia fazer, que ele ia mostrar que ele sabia trabalhar, né? E eu falei, tudo bem, né? Você pode fazer. Aí ele começou a fazer, eu vi que realmente ele é um ótimo profissional, e assim, até muito mais do que eu esperava, né? Porque a gente não espera, né? A gente espera coisa pouca, né? Mas quando é de Deus, a gente tem que ser surpreendido. E realmente eu fui muito surpreendido nessa coisa aí. E decidi, então, fazer uma parceria com esse rapaz.
E olha, nós já estamos aqui na terceira, essa é a quarta semana que nós estamos já trabalhando junto, e eu tenho que só glorificar a Deus, porque é uma bênção, um rapaz muito educado. Ele não é cristão, mas as coisas de Deus a gente nunca sabe, né? Eu tenho falado de Deus para ele, ele tem perguntado, tem se interessado, quem sabe será uma alma que, no que eu creio, né? Será salva em nome de Jesus Cristo. Então, é uma bênção. Ele já até se propôs a um dia fazer uma visita na igreja, assim, quando começar os cultos. E eu estou muito feliz por essa situação. É por isso que eu li essa passagem aqui, né? De Lucas 11, do capítulo 11 ao 13. E tem mais uma também que eu queria deixar para os irmãos, que é João 15, 7. Eu vou pegar ali em João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém, meus amados irmãos? Meus queridos irmãos, encerrando com essa palavra, que eu desejo a todos muitas bênçãos e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus abençoe a todos, muita saudade de estar com os irmãos reunidos no nosso templo para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus, Senhor. Oh, amado Deus. Sim, Pai querido. Então, meus amados irmãos, é com muito prazer que eu estou dando esse testemunho para vós, para todos aqueles que se sentirem no coração para aumentar a sua fé, meus amados irmãos. Porque Deus é maravilhoso. Ele está sempre nos protegendo e Ele nos ama. Toda vez que nós pedimos, Ele nos dará, mas que seja de coração, né, meus irmãos? Não vamos pedir casa, mansão, carros bonitos. Não é isso que nós precisamos. E aquilo que nós precisamos, Ele dará e com sobras, viu, meus irmãos? Deus abençoe a todos e que nós podemos um dia estar reunidos novamente com aquela alegria no nosso templo que nós sentimos muita falta. Amém? Paz do Senhor. Aleluia. É isso aí mesmo, irmão Ari. As lutas às vezes vêm para tentar jogar a nossa autoestima para baixo, mas a palavra de Deus vem e nos fortalece. Cante conosco. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para agora, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também
quando o povo israelita com dedo de consertar, pela glória a teu nome sempre está. Neste tempo o céu e a terra hão de ter a mesma lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Esse louvor que elas cantaram aí, 304, né? Caiu a conexão aqui, irmãos. É ruim quando isso acontece, né? Porém, graças a Deus, já estamos de volta. Elas cantaram o hino 304 e agora então nós vamos caminhar, né? Para a bendita e santa palavra de Deus. Amém? Antes vamos fazer uma breve oração para que tudo continue bem até o final agora. Pai bendito, te louvamos, te agradecemos. Vamos continuar ouvindo a tua palavra, Senhor. Seja com todos os teus servos, todos os teus filhos que estão acompanhando esse culto. Nos ajuda, Senhor, a entender, compreender a tua palavra e que possamos chegar, Senhor, até o final desse culto. Oh, Pai bendito, sem interferência agora, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Eber e eu quero tributar a Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Eu quero trazer as mais expressivas e calorosas saudações aos nossos irmãos da Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, em Vila Ema, na pessoa do pastor Silas, a minha gratidão pelo honroso convite à casa da nossa irmã Leila, que foi o canal de bênção para que nós estivéssemos aqui. Certamente em um tempo oportuno, Deus irá nos permitir para que nós possamos estar juntos adorando a Deus. Mas me empresta o seu coração por alguns minutos. Eu quero trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. E eu quero ler com vocês no livro de 2 Samuel. O capítulo é o de número 23. O verso é o de número 11, o verso é o de número 12. Livro de 2 Samuel, capítulo é o de número 23. O verso é o de número 11 e o verso 12. E o texto nos diz assim. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Me preste o seu coração por alguns minutos. Deus tem uma palavra ao nosso coração. O texto de 2 Samuel, capítulo 23, vai narrar as últimas palavras do rei Davi. E nessas últimas palavras, Davi vai fazer menção de 37 valentes, de 37 homens que caminharam juntamente com ele. Ele vai fazer a questão de registrar estes homens notáveis. Esses valentes de Davi eram dotados de capacidade extraordinária nas suas batalhas. Por isso, eu quero destacar algumas características antes propriamente de entrar na vida de Samá. Quem eram esses valentes? Quem eram esses homens que Davi vai fazer menção de registrar no capítulo 23? A história vai dizer, 2 Samuel, capítulo 23, verso 8, vai dizer que esses homens eram covardes. E Davi os fez valentes e poderosos. Olha que história interessante.
Esses homens, o início da sua história é uma história de adversidade, de frustração. A Bíblia vai relatar que esses homens eram covardes, mas Davi os fez valentes e poderosos. A história vai dizer biblicamente em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 22, que esses homens eles eram aflitos e Davi os fez soldados valorosos. A Bíblia também vai dizer que esses homens eram endividados, baseado em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 14. E Davi os fez mais valioso do que o ouro. O menor valia mais do que 10, e o maior valia por 1000 homens. Quem eram esses homens? Quem eram esses valentes? Esses homens eram considerados a escória da sociedade. O texto de Samuel ele é muito enfático no capítulo 22 e verso 2. O texto diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefes deles, e eram com eles uns 400 homens. Olha que história linda. Olha a situação desses homens, covardes, homens aflitos e endividados. E Deus, ele muda a história desses homens. E o final da história desses homens vai ser relatado como valentes, como um homem valoroso, como homens valorosos. E Deus, ele é especialista em mudar histórias. Deus é especialista em mudar pessoas que para a sociedade não deu certo. Eu não sei quem está me ouvindo neste momento, eu não sei quem está me assistindo neste momento, mas Deus, ele é especialista em mudar a história. Eu não sei de que jeito a sua vida está, eu não sei se você tem um parente que talvez esteja nas drogas, eu não sei se você tem um parente que esteja enfrentando alguma dificuldade e as pessoas estão dizendo, esse não tem mais jeito. Esse não vai dar, esse não vai chegar a lugar nenhum. Observe essa história, 37 homens endividados, 37 homens aflitos, homens covardes, mas Deus mudou a história da vida destes homens. E Deus é poderoso também para mudar a sua vida. Eu nasci praticamente dentro de uma casa de recuperação. Toda semana praticamente eu vejo pessoas chegarem na nossa casa de recuperação, homens escorraçado pela sociedade, desvalorizado pela sociedade e também por algumas famílias. Quando esses homens chegam lá, alguns estão dizendo, não tem mais jeito, não tem mais solução, não vai dar. E eu vejo o nosso Deus transformando, libertando, porque o nosso Deus é poderoso e ele é especialista em mudar histórias e mudar circunstâncias. De homens covardes, de homens aflitos e endividados, eles se tornam leais a Davi e nunca se rebelaram contra Davi. Entrando agora propriamente no texto lido na história de Samar. Quem foi Samar? A história de Samar é extremamente curta, pequena. Quem foi Samar? O seu nome significa desolação. O seu pai chamava-se Agé. Ele era um ararita, morador das montanhas. Quantas lições nós podemos tirar da vida de Samar? Vem comigo. Samar vai nos ensinar preciosas lições para nós construirmos a nossa base, a nossa carreira cristã. Samar era um homem desvalido da sociedade, mas Deus o colocou para ser um valente, para pelejar contra os seus inimigos. Samar nos ensina algumas lições. E a primeira lição que Samar vai nos ensinar é que nós precisamos enfrentar os nossos inimigos. Nós precisamos enfrentar os nossos inimigos. E quem eram os inimigos de Samar? Eram os filisteus. Você conhece muito bem a história. Era um povo pagão. Eles adoravam divindades semitas. Entre um dos deuses, Dagon. Você conhece a história do deus Dagon naquele contexto de Sansão. Eles ofereciam sacrifícios às suas divindades e recorriam a encantamentos quando se dirigiam às batalhas. Eles também
tinham fama de adivinhadores. Eles tinham um grande exército e tinham também um ofício de produzir armas com metais. Suas tropas eram formadas por infantaria, arqueiros e condutores de bigas. Além disso, em seu exército tinham-se gigantes, homens como Golias. Segundo Eusébio de Cesareia, os jovens aos 12 anos já eram inseridos no contexto da guerra. Israel, o povo de Deus, vai ser marcado por pelejar contra os filisteus. Eu não sei, você que me escuta nessa noite, qual é o seu inimigo? Qual é o seu problema? Qual é a sua adversidade? Eu não sei o que você está passando, mas Samá está nos dizendo que nós devemos enfrentar os nossos problemas, que nós devemos enfrentar as nossas adversidades, que nós precisamos desafiar os nossos inimigos. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Êxodo capítulo 14 vai dizer: o Senhor pelejará por nós e nos calaremos. Então enfrente o seu inimigo, não fuja dos seus problemas, não fuja das suas adversidades. Eu não sei o que você está passando, eu sei que os tempos que nós estamos passando são difíceis, mas não fuja do seu inimigo, não fuja dos seus problemas. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então não se preocupa, querido, faça como Samá. Enfrente os seus inimigos, não seja covarde, não seja fraco na hora da adversidade. Enfrente, porque Deus, Ele é conosco. A segunda lição que Samá vai nos ensinar é que nós não devemos menosprezar as lentilhas. O texto vai dizer que quando os filisteus chegaram, se ajuntaram numa multidão. Eu não estou falando de alguns homens. O texto faz menção que é uma multidão. O texto vai dizer que todos fugiram. Talvez no conceito da maioria, eles estão olhando e falando assim: olha o exército, olha a multidão que está vindo nos enfrentar. E nós vamos ficar por causa de lentilhas? Eu não sei se você gosta de lentilha. Eu gosto por demais, principalmente se tiver uma calabresa, uma linguiça. Mas talvez aqueles homens que fugiram estão olhando, é apenas lentilha. E para você entender o contexto das lentilhas naquela época, normalmente as lentilhas eram plantadas no resto da terra, ou no canto da terra, e o texto faz questão de dizer que a terra é pequena, mas faz questão de dizer que a multidão é grande. Talvez aqueles homens fugiram, porque é insignificante lentilha, eu vou ficar para quê? Porque na concepção deles, lentilha não vale nada. Basta você ir no mercado, quando você observa o preço de uma lentilha, é 12, 13, 14, 15 reais. Lentilha não tem muito valor. Lentilha não tem muita importância, muita relevância. Mas o que Samá está querendo nos ensinar é o seguinte: não menospreze o que Deus tem colocado em suas mãos. Se você não consegue defender lentilhas, você não estará pronto para coisas maiores. Não despreze aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Se Deus tem colocado você apenas para abrir a porta da sua igreja, faça com excelência. Se Deus tem te colocado apenas para reger, rege com excelência. Se Deus tem colocado você para liderar algum departamento, faça o melhor que você pode. Não menospreze as coisas pequenas, porque das coisas pequenas é que vai te levar a outro patamar. Aqueles homens estão fugindo porque estão observando que é só lentilha, e lentilha não vale nada. Deixe-me contar um testemunho. Eu congrego há quase 30 anos na igreja Assembleia de Deus em Vila Brasilina. Havia um homem chamado Irmão Zé.
O irmão Zé, ele perdeu a sua visão na fábrica a qual ele trabalhava. O irmão Zé morava no porão da nossa igreja. O irmão Zé, ele recebeu uma incumbência que era abrir a igreja. Só que ele fazia algo mais do que isso. Ele limpava a igreja. Imagine, meus irmãos, cego dos 2 olhos, não enxergava literalmente nada. O irmão Zé, quando eu chegava na igreja, e naquela ocasião eu morava do lado da igreja, então eu era sempre um dos primeiros a chegar. O irmão Zé estava de joelhos com um balde de água, com um pedaço de pano, limpando a igreja com excelência. Ele limpava toda a igreja. Eu não sei como é que ele demarcava, mas ele vinha limpando toda a igreja. Não limpava só a igreja, não, limpava também os toaletes da igreja. E ele fazia, e toda vez que eu chegava, o irmão Zé estava cantando. E ele sempre me dizia: olha, Heber, eu faço isso com muita alegria. Eu faço isso com muito prazer, porque eu quero que os irmãos cheguem aqui, a igreja ela esteja cheirosa e limpa para adorar a Deus. Talvez para alguns isso é um trabalho insignificante, talvez para alguns isso não vale nada, mas Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Então não se preocupe se alguém está menosprezando aquilo que você está fazendo. Não menospreze você, o seu campo de lentilha. Não menospreze você, a sua lentilha, porque Deus está vendo. Então não menospreze aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Aleluias. Terceira coisa que Samar nos ensina é: não fuja. O texto é enfático em dizer: todos fugiram. Eu já mencionei logo atrás, não foi um, não foi dois, foi todos fugiram. Nós estamos vivendo uma geração covarde, uma geração que foge das batalhas, uma geração que gosta de terceirizar as lutas. Ore por mim, me ajude, faça algo por mim. Mas tem momentos, tem ocasiões que é eu, é você. Há ocasiões na vida que nós estaremos sozinhos. E às vezes estarmos sozinhos não significa que nós estaremos ausentes de Deus. Foi sozinho que Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente. Foi sozinho, quando Elias estava na caverna, que Deus se manifestou e mandou comida para ele. Foi sozinho quando Jesus estava no deserto que ele venceu a Satanás. Foi sozinho quando João estava na ilha de Pátimos que Deus revelou o Apocalipse para João. Às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, que ninguém está nos vendo. Então, querido, não fuja dos problemas, não seja covarde. Deus não se agrada de covarde. Não adianta fugir, porque quem foge é perseguido. As adversidades da vida vai mostrar que você pode. As adversidades da vida vai mostrar que Deus está conosco. As adversidades da vida vai mostrar que nós não estamos sozinhos. Deus está forjando o nosso caráter. Deus está forjando a nossa vida. Deus está trabalhando ao nosso favor. Mas para que Deus possa se manifestar, para que Deus possa se apresentar, para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa operar, a nossa posição é não fugir. Então você que me escuta nesse momento, não fuja porque está difícil, não fuja porque a luta está grande, não fuja porque você não está mais suportando. Deus está nos observando e Ele vai entrar ao nosso favor. Deus quer te dar uma história. Deus quer lhe dar uma história nova. Deus quer mudar a sua história. Deus está lhe dando algumas batalhas para que você possa pelejar. Mas você não está sozinho. Todos podem fugir. Mas eu não. Você não. Nós não iremos fugir, aleluias, nós não iremos abandonar, nós não iremos pular do barco, porque nós sabemos
o que Deus colocou nas nossas mãos. Eu gosto do texto de Atos dos Apóstolos 20, verso 24, que a nossa vida nós não temos nada por preciosa, mas que possamos cumprir com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então todos podem fugir. Todos podem abandonar o barco, mas nós não iremos abandonar o nosso campo de lentilha. Você não vai abandonar o seu campo de lentilha. Receba esta palavra nessa noite. Se você está pretendendo fugir, se você está pretendendo parar, se você está querendo desistir, não pare, não fuja, porque Deus está conosco e Ele está lhe fortalecendo nessa noite. Deus está lhe dando força para você enfrentar os seus inimigos, para você não menosprezar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e você perseverar, e você vai ser vitorioso no nome de Jesus. Aleluias. A quarta lição, eu já estou caminhando para o fim. A quarta lição que Samar nos ensina é o seguinte, verso 12. Samar colocou-se no meio. Samar colocou-se no meio. Meio fala de centro. Em que meio você está? Qual é o centro que você está? Você está no centro das suas vaidades? Você está no centro dos seus pensamentos, dos seus desejos? Ou você está no centro da vontade de Deus? Você está andando conforme as suas vontades, conforme o teu querer? Ou você está se decidindo a colocar-se no meio? E no meio da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus. Coisa boa é nós estarmos no meio, no centro da vontade de Deus, porque no meio, no centro da vontade de Deus nós temos direção. Nós temos orientação, nós temos fortalecimento, nós temos Deus conosco. Então a quarta lição que Samar está nos ensinando é que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Sabe por que muitos têm perdido as suas batalhas? Sabe por que muitos têm perdido as suas lutas? Sabe por que muitos têm desistido? Sabe por que muitos têm fraquejado? É porque saíram do centro. É porque saíram da vontade de Deus. É porque optaram a agir a seu bel prazer. E Samar está nos ensinando. Talvez muitos estão tomando algumas decisões e essas decisões parece que são acertadas. Mas antes de tomarmos qualquer decisão, antes de tomarmos qualquer direcionamento, antes de falarmos algo, a nossa vida precisa estar no centro da vontade de Deus. Deus, o Senhor quer que eu vá, o Senhor quer que eu fique, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, então eu preciso ter essa certeza. Se eu quero vencer os desafios da vida, se eu quero vencer os problemas da vida, se eu quero suportar as pressões da vida, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Esteja sempre na vontade de Deus. Por mais que o que Deus está me propondo parece difícil, por mais o que está se apresentando é uma multidão de filisteus, por mais que os problemas são tamanhos, mas é melhor eu estar no centro da vontade de Deus do que fugir, do que correr, porque certamente Deus nos abandonará, mas se nós permanecermos aonde nós estamos, Deus vai nos dar vitória. Primeiro, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E é interessante que Samar se coloca no meio. E depois ele vai fazer algo. Vamos lá no verso 12. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus.
Samar pegou a sua espada e foi para a batalha. Entenda uma coisa, para nós vencermos os nossos inimigos, para nós enfrentarmos as nossas adversidades, nós precisamos estar no centro e pegar a nossa espada. Porque a nossa batalha ela não é carnal, e sim espiritual. Tem pessoas querendo usar todo tipo de meios para vencer as suas batalhas. Pare de usar ferramentas e comece a usar a palavra de Deus sobre a tua vida. Quando Davi ele vai pelejar contra Golias, Saul quer colocar a sua armadura. Quando Davi coloca a armadura de Saul, ela fica pesada. A armadura é maior do que Davi pode suportar, não se encaixa em Davi, porque aquela armadura foi feita para Saul. Aquela armadura não foi feita para Davi. Davi diz a Saul que não precisava daquilo, porque ele sabia quem estava com ele. Davi, ele vai com o seu cajado. Ele tem uma funda, ele tem algumas pedrinhas na mão. Você conhece muito bem a narrativa da história. Ele se dirige diante de Golias. Golias fica pasmo, estarrecido pelo tamanho de Davi. Um menino que está vindo enfrentar um gigante sem espada, sem escudo, sem lança, sem armadura. Já parou para você entender isso? A situação que Davi se encontrava, você imagine todo o exército atônito, indagando o que este menino vai fazer contra um gigante. Você imagine como é que eles estavam, talvez alguns já estavam fugindo. Talvez alguns já estão pensando, agora nos tornaremos escravos dos filisteus. Mas Davi sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem a batalha que ele estava pelejando. Ele sabia no nome de quem ele estava indo. Davi não precisou de espada. Davi não precisou de lança. Davi não precisou de escudo. Ele precisou foi usar a palavra de Deus. Você não vai precisar de lança, você não vai precisar falar nada, você vai precisar da palavra de Deus na sua vida, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que nos garante vitória, é pela palavra de Deus que Jesus vence Satanás, é pela palavra de Deus. Receba a palavra de Deus nessa noite, é pela palavra de Deus que você vai ser fortalecido, é pela palavra de Deus que você vai ser renovado, é a palavra de Deus que você vai ser avivado, é pela palavra de Deus que você vai ser curado, é pela palavra de Deus, é sempre pela palavra de Deus. Receba a palavra de Deus nessa noite, receba a palavra de Deus nessa noite, é pela palavra de Deus. Quando ele está diante de Golias, ele está dizendo, você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu estou vindo no nome do Senhor dos Exércitos. Então pegue a palavra de Deus, pegue a sua espada e vai para a peleja. Pare de ficar procurando profeta de cá, profeta de lá, pedindo oração de lá, pedindo oração de cá. Sim, peça oração, mas vá para a batalha, pegue a sua espada e é no nome de Jesus, que nós seremos fortalecidos, é no nome de Jesus que nós venceremos as nossas batalhas, é no nome de Jesus, é através da palavra de Deus, é a palavra de Deus, meus irmãos. Receba a palavra de Deus. Então Samar nos ensina que nós precisamos enfrentar os nossos inimigos, que nós não devemos menosprezar as lentilhas, que nós não devemos fugir, que nós não devemos fazer o que nós queremos. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, que precisamos pegar a espada, que precisamos pegar a palavra de Deus. Depois de tudo isso, que ele se propõe a não fugir, que ele se propõe a enfrentar os inimigos, que ele não menospreza as lentilhas,
que ele se coloca no centro e ele pega a sua espada e vai ferir os seus inimigos. Só aí para mim terminar essa mensagem. Aleluias. O texto diz assim, deixa eu ler novamente. Ele pôs-se no meio daquele pedaço de terra e os defendeu. Feriu os filisteus. Receba essa palavra profética nessa noite. E o Senhor operou um grande livramento. Aleluias. E o Senhor operou um grande livramento. O que eu aprendo aqui com isto não foi Samar. Samar se colocou na brecha. Samar se colocou na dependência. Samar se colocou no centro. Samar se propôs a defender, mas quem operou o grande livramento foi Deus. Não somos nós. Tem muita gente se achando muita coisa. Tem muita gente que acha que é o poderoso. Tem muita gente que acha que faz, mas quem faz todas as coisas é Deus, meu irmão. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que faz maravilhas, é Ele que faz milagres. Então é Deus que faz todas as coisas. Nós somos meros canais, nós somos instrumentos dEle nas suas mãos. Então, querido, Deus vai operar um grande milagre na sua vida. Deus vai operar um grande milagre na sua história. Talvez a sua história foi marcada por covardia. Talvez a sua história está sendo marcada por aflição. Talvez você esteja endividado. A história desses valentes iniciou por covardia, por aflição, por estarem endividados. Mas o nosso Deus mudou a história desses homens. E esses homens aprenderam no transcorrer da história a depender de Deus, a buscar em Deus, a acreditar em Deus, porque é Ele que faz todas as coisas. Então Samar está nos ensinando que a gente deve enfrentar os nossos inimigos, que a gente não deve fugir, que a gente precisa estar na direção de Deus, que a gente precisa estar com a espada na mão. E quando nós estivermos fazendo isso, Deus vai operar um grande milagre. Samar vai nos ensinar agora, para nós finalizarmos. Entenda, Deus nos usa, mas é Deus que faz todas as coisas. Deixa eu repetir isso. Entenda, Deus nos usa, mas é Ele que faz todas as coisas. Quando você parar de fugir, de correr e se colocar no meio, empunhar espadas, Deus vai se manifestar e vai operar um grande milagre. Eu gosto de uma expressão, eu gosto dessa expressão. Samar pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Eu gosto dessa expressão. O que Samar fez? Ele se colocou no meio e defendeu. Samar se colocou no meio e fez o quê? Defendeu. Samar colocou-se no meio da terra e defendeu. Defenda o que é seu. Defenda a sua casa. Defenda a sua família. Defenda o seu ministério. Defenda os seus sonhos. Defenda os seus projetos. Defenda aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Defenda o seu campo de lentilha. Defenda aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não pare. Não desista, defenda aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E quando você fizer isso, Deus vai se manifestar. Deus vai operar grande milagre. Você pode receber essa palavra nessa noite. Você pode receber essa palavra. Defenda aquilo que é seu. Enfrenta o seu inimigo, porque você não está sozinho. Todos podem estar fugindo, todos podem estar te abandonando, mas Deus não vai nos desamparar. Nós estamos enfrentando um momento de confinamento, nós estamos enfrentando um processo de quarentena. Eu sei que tem muitas pessoas que estão preocupadas, eu sei que tem muitas pessoas que estão perdendo até a sua fé, mas no nome de Jesus, receba essa palavra profética nessa noite.
noite. O inimigo não vai lhe destruir. O inimigo não vai destruir a tua terra. O inimigo não vai tomar o que é teu. O inimigo não vai tomar o que Deus colocou nas suas mãos. Mas coloque-se na posição. Defenda aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E Deus está te dando vitória. Eu não estou dizendo nada da carne. Eu estou dizendo o que a palavra de Deus me impulsiona a dizer para você. Deus vai operar na sua vida um grande milagre. Deus vai operar na sua casa, na sua família, naquele que ninguém acredita mais. Se você tem um filho hoje que está nas drogas, se você tem um familiar que está afastado dos caminhos do Senhor e parece que ele não vai voltar, parece que não tem mais jeito, defenda o que é seu, tem jeito sim. Deus transformou a história de 37 homens, Deus mudou a história de Samar, e Deus vai mudar a história da sua vida, Deus vai mudar a história da tua família, Deus vai mudar o teu cativeiro. Receba essa palavra no nome de Jesus, receba essa palavra profética. Deus está operando um grande milagre hoje na sua vida. Deus está operando um grande milagre na sua vida. Então, defenda o teu campo de lentilha. É pequeno, pode ser pequeno, mas Deus está transformando este algo pequeno em coisa grande. Deus está transformando a tua vida, porque Ele é poderoso. Defenda o que é seu, e Deus vai operar um grande milagre na sua vida. Eu quero orar por você. Você pode fechar os teus olhos. Você pode fechar os teus olhos nesse momento. Eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei conforme está os seus últimos dias. Eu não sei como é que está a inquietação do teu coração, mas eu vim aqui como profeta para profetizar sobre você que Deus está operando um grande milagre, que não vai faltar nada sobre a tua casa, que não vai faltar nada sobre a tua família, que Deus está cuidando do teu celeiro, que Deus está cuidando dos seus sonhos, que Deus está cuidando do teu filho, que Deus está cuidando do teu ministério, que Deus está cuidando dos teus projetos. Os filisteus da vida poderão te enfrentar, mas Deus está operando um grande milagre nessa noite. Você pode fechar os seus olhos? Você pode fechar os seus olhos? Ore comigo. Pai querido, nós estamos diante da tua presença. No nome de Jesus, ó Pai. Eu não sei quem está me ouvindo. Eu não sei quem assistirá esse vídeo, Senhor, depois. Mas no nome de Jesus, a tua palavra tem poder. A tua palavra é poderosa, Senhor. O Senhor nos ensina que nós devemos enfrentar os nossos inimigos, que nós não devemos menosprezar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que o Senhor nos ensina que nós precisamos estar no centro da sua vontade, que nós precisamos estar com a espada na mão, e que nós precisamos defender aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E depois disso o Senhor vai operar grandes milagres. Ó Pai, opera grandes milagres na vida dos meus irmãos. Ó Deus, eu não sei qual é a situação. Se for de cura, cura nesse momento. Se for de enfermidade, cura neste momento. Se for alguém precisando de uma porta de emprego, abra, Senhor, uma porta de emprego, Senhor. Se for alguém que está ansioso por demais, está preocupado por demais, a tua palavra é poderosa, Senhor. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu abençoo, Senhor, a vida dos meus irmãos, com toda a sorte de bênçãos que o Senhor está agindo, e eu estou profetizando isso nessa noite. Que o Senhor está fazendo um grande milagre, que o Senhor está fazendo um grande milagre, e o Senhor está operando um grande milagre. Eu profetizo isso na vida dos meus irmãos. Esse tempo vai passar, e nós estamos na dependência do Senhor, e nós acreditamos que o Senhor está operando grandes milagres. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe a tua história. Defenda aquilo que é seu. Defenda o seu campo de lentilha. Defenda aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Nós podemos estar confinados e de quarentena, mas as mãos de Deus não estão confinadas para deixar de abençoar a tua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde,
Que Deus te proteja. Saudações, meus irmãos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém e amém. Glória a Deus. Boa palavra, né? Palavra que vem para fortalecer nossa vida, nosso ânimo e nos dá assim um impulso para continuar na caminhada, né? Não podemos parar. E anotei aqui uma referência de tudo que ele pregou. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, mas só vou ler o 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, ele fixou bastante isso. Não despreze as coisas que para você acha insignificante, porque é a partir daí que Deus quer fazer uma grande coisa, uma grande obra diante da sua vida, no meio da sua família, e para louvor, honra e glória do Senhor. Amém? Eu vou passar aqui 2 pedidos de oração que o irmão Rodney já colocou no relógio de oração. O relógio de oração é uma maneira, uma forma que nós colocamos lá de, na nossa igreja, estar orando o dia inteiro, 24 horas por dia, sempre tem alguém orando num prazo de meia hora, pelo menos, ok? Então nós oramos por todos os nossos familiares, todos os nossos irmãos, nossos amigos, enfim, citando nome por nome, e Deus está dando vitória para nós, amém? Então nós queremos aqui passar também em favor do país, do mundo, né? 2 pedidos de oração bem rápido. Irmã Sônia Reis, nós oramos em favor dela, teve uns problemas hoje na sua residência devido à chuvarada de ontem. Nós também queremos orar em favor da nossa irmã Maria de Lourdes Lima. Ela pede por Eliane. Eliane é mãe da nora da irmã Maria de Lourdes, que está internada e bastante difícil a situação dela. Mas para Deus, nada é impossível. E a Lidiana, esse pedido aqui me cortou o coração, porque eu conheço o primo dela. O primo dela foi espancado hoje e está internado no hospital. Tá? A situação dele está um pouco difícil também, mas Deus é poderoso para tirar ele dessa situação, levantar ele e colocar ele lá no lugar dos príncipes. Nós cremos dessa forma, amém? Amados irmãos e amigos, companheiros aí que nos prestigia assistindo nosso culto, hoje nós tivemos um pequeno problema, por isso passou de 1 hora. Normalmente nosso culto ele vai de 1 hora, 1h10 no máximo. Hoje, pelas minhas contas, que já está dando 1h18. Então, quero ser breve, eu ia passar esse recado aqui com mais detalhes, todavia, depois você vai, se tiver dúvida, me procurar no privado, procurar o Daniel e o próprio irmão Jebinho, ou a Cíntia, tá certo? A Priscila, o irmão Roberto, esses irmãos aí vão estar podendo te ajudar. A partir de terça-feira, nosso culto não será no canal, nosso culto será no dispositivo, o app, né? Google Meet. Então, você que queira assistir o nosso culto, quando for terça-feira às 19 horas, você dá uma ida no canal ADI Vila Ema. Lá nós vamos ter uma palestra que está gravada. Aí você vai clicar, vai estar liberado para você ouvir. É uma palestra profissional correlacionada com a área espiritual. Tá certo? Então nós estamos pedindo para os nossos irmãos fazerem isso, gravarem esse tipo de informação. Então nós já temos o primeiro irmão que tomou coragem, vai fazer isso na terça-feira. Este assunto dele, esta palestra dele, vai dar em torno aí de 20 minutos, 25, que seja meia hora.
nós vamos colocar antes, ou pode ser depois, um louvor também da família aí Ramos, que ontem eu achei bonito, a irmã Regina me passou aí um louvor que a família toda estava ali reunida, participando da Santa Ceia do Senhor, da qual nós saímos entregando de casa em casa, que nós estamos tendo esse cuidado do distanciamento social que é informado para nós. Então, ela tem um louvor, né, com a família, eu achei importante, bonito, e pedi autorização a ela. Posso colocar no canal? Pode. Então ela nos autorizou, nós vamos colocar esse louvor, depois entra a palestra, nosso amado irmão, não vou falar o nome agora, para ficar no suspense aí, depois os irmãos vão tomando coragem para poder fazer o mesmo, tá bom? E aí, quando termina esta palestra e esse louvor, aí já vai sair o link para você que quer assistir o nosso culto. Ah, mas eu não sei abaixar esse dispositivo aí, baixar, melhor dizendo, esse dispositivo. Então você procura todos esses irmãos que nós já falamos. Procura o Silas, quem tem mais conhecimento do Silas. Se eu não souber, vou pedir ajuda para a Priscila, para o Daniel, para o Jefferson, tá bem? Os irmãos de Vila M, então. Como que vai ser? Será um culto ao vivo, por esse novo dispositivo. E ali os irmãos já preparam, já ensaiam um hino, uma palavra, né, um testemunho, e que nós vamos tentar fazer isso aí no máximo em 1h e 10 também. Tá bem assim, irmãos? Que é o nosso tempo de culto no canal. Então nós não vamos passar muito, vamos entrar com essa experiência agora às terças-feiras. E quero informar mais uma, voltando para não dar uma redundância. Quero deixar mais uma informação importante. A partir da semana que vem, todos os nossos cultos voltam no horário de 20 horas. Tá certo? Com exceção de terça, que às 19 já tem essa programação para você assistir. Aí você vai dando um tempo por ali e depois toma nota do link que vai ser colocada nos grupos, e para você também que pediu a informação e que já teve o acesso para baixar o dispositivo, e aí você estará conosco vendo um culto diferente, que é um culto ao vivo. Eu vou poder ver você aí do outro lado. Vai ser, acredito que vai ser a coisa mais linda do mundo, coisa linda de Deus. E aí você pode preparar um chá geladinho ou quente e dizer, estou aqui tomando um chá, mas estou dando glória a Deus, e aí vai, tá bem? A irmã Neide já me cutucou aqui para eu parar. Então é isso, eu acredito que os irmãos aí já entenderam, e aqui é assim, se fala muito, se puxa o paletó, se não tem paletó, puxa a camisa. E a missionária Neide já tem esta autorização. Amém, amados irmãos? Vamos orar a Deus para terminar o nosso culto. Não estou vendo o Caio aqui. E aqui já está terminado nosso culto. Louvo a Deus por você que pôde entrar, toda a família Trevelin, e que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de nós. Amém? Caio, vem vindo aí. A puxada de camisa aqui, irmão, foi porque, segundo a Priscila, está na iminência de cair de novo, tá? Então a irmã Neide está pedindo para dar este esclarecimento, para que o povo aí não pense que ela está me pressionando, não. É porque ia cair a transmissão. Está aqui o Caio, glória a Deus, mais uma vez, né? Manda um beijo lá para todo mundo, amor. Manda um beijo. Manda um beijo para todo mundo lá. Deu tchauzinho também. Vamos orar? Glória a Deus. Pai querido, louvamos o Teu nome por essa oportunidade, Senhor, em que o Senhor nos deu mais uma oportunidade de glorificar e exaltar o Teu nome. Senhor bendito, abençoa as famílias, Pai. Tira o medo, tira, Senhor, a preocupação. Tira também, Senhor, esse vírus do nosso meio, do meio do Brasil, do meio do mundo. Oh, Senhor, e nos dê, Senhor, a condição de estarmos novamente juntos, unidos, Senhor, presencialmente, para glorificar e adorar o Teu nome. A Tua igreja ora nesse momento, certos, ó Pai, que o Senhor nos dará vitória. Eu oro, ó Pai, em favor do Daniel, primo da nossa irmã Lidiana. Eu oro também, Senhor, em favor dessa irmã Eliane,
Eliane, que está internada, a pedido da irmã Maria de Lourdes. Senhor, o Senhor é poderoso para colocar as tuas mãos e dar vitória. Nos dê um domingo abençoado, uma noite de vitória, uma noite de sono reparador. E se o Senhor permitir, uma semana de vitória. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E junto digamos, amém. Amém. Beijo no coração dos irmãos aí. A paz do Senhor, irmãos. Pai. Com as duas mãozinhas, vai. Com as duas mãos, vai. Pai. Sim. Pai. É isso. Pronto.